Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora do dia, o importante é que o seu dia seja bom, mesmo com a sogra ao seu lado. E estamos iniciando mais uma live da missão Eis-me Aqui, Mulher. Hoje falando sobre a sogra, com a sogra. Porque a nossa convidada é a minha sogra. Ai, o pessoal tá entrando, que bom que vocês estão chegando aí. Confesso pra vocês que sempre dá aquele friozinho na barriga de fazer live. E, gente, eu tô nervosa, vocês acreditam? Olha só, quanto tempo que a gente tem, né, de intimidade, a gente tem uma história linda e ela é uma figura, gente. Vocês vão amar, eu tenho certeza. E eu preparei aqui uma introdução para esse momento, né, enquanto ela tá ali nos aguardando, que a gente vai estar, então, falando sobre esse assunto. Pois bem, quem já não ouviu, contou ou riu uma piada sobre sogra, né? Esse assunto dá o que falar. Tem quem ama, quem tolera e quem não suporta a sua sogra. Mas nós vamos refletir sobre esse assunto sério, de uma maneira divertida e muito sincera, assim como a nossa convidada. E quem conhece a figura sabe que ela é uma peça, pois ela é sincera, alegre, brincalhona, debochada e tem histórias. Ela é dona de um coração gigantesco. Quem cai nas suas graças tem um porto seguro e regado de conselhos de uma mulher muito sábia e muito, mas muito inteligente. Ela é uma excelente ouvinte e observadora, nada passa despercebido por ela e ela se define como uma e meia. É, gente. E algumas frases dela, que quem conhece sabe que ela fala, tipo, quando vocês estão indo, eu já estou voltando, boi lerdo bebe água suja, não quero mais falar contigo e tantas outras aí. Pessoal, no final da live, eu quero te contar a conclusão que eu cheguei após ter morado com ela por mais de um ano. Né, de conviver ali na intimidade do seu lar, nesse tempo que eu estava em recuperação, e ela vai estar te contando aí como é que foi esse momento também, e durante a live, ela também vai contar para vocês por que eu sou a mulher mais poderosa do mundo. Eu gosto muito dessa história, ela é muito divertida, ela sempre conta aí para muitas pessoas, e ela também é, gente, uma pessoa muito criativa. Ela é boa de botar apelido nas pessoas. Ela bota apelido, só que o mais engraçado é que ela coloca o apelido nas pessoas, as pessoas sabem, ninguém se ofende, ninguém fica bravo, pelo contrário, as pessoas super compreendem, depois saem elas dizendo mesmo, né? Tipo assim, ó, uns exemplos, tá? Bichinho da goiaba, boca aberta, abominável criatura. E o apelido dela, que já tá na boca de muitas pessoas, e quem conhece já sai chamando ela assim, já fala assim, que é queridinha. Queridinha, vou te chamar. E enquanto eu tô te chamando, tem uma pessoinha aqui que vai aparecer aqui. Pode. Deixa eu só ver. Eu não sei se ela... Eu tô procurando aqui, porque eu não sei se ela tá no dela ou se ela tá no da Cláudia. Vamos ver aqui a vovó. Eu tô procurando. Vocês devem estar me vendo, só que eu tô procurando aqui. Tô aprendendo, né? A chamar ali, ó. Vamos ver. Vamos ver se eu conseguir chamar, né? Se eu conseguir chamar, se ela não ouviu, se eu não chamei direitinho, eu vou de repente chamar. Ah, olha que trem, quem tá ali, tá? Agora sim, olha lá, olha quem tá ali, a queridinha. Queridinha, muito, muito obrigada por tu ter aceitado. Eu sei que eu te incomodei, eu insisti. Mas a gente não podia deixar de ter essa experiência aí. Tu sempre é muito aventureira, tu topa todas, tu sempre é muito disponível. E eu tinha certeza que tu ia ficar mordendo os lábios, que quando tu fica nervosa, tu fica fazendo isso. E eu acho o máximo, tá? Olha que coisa linda, mano. Eu só tenho que dizer uma coisa, antes de mais nada. Fala, vai. Estou me sentindo uma sogra reprimida. Ai, meu Deus. Porque se eu não estivesse aqui, eu tenho certeza que tu ia devolver o meu filho. E para que isso não aconteça, eu resolvi participar.
Fica com ele. Fica Tá com bom. ele. Tá bom, já contou aí pro pessoal, isso ela fala para as pessoas, é muito legal. Porque ela diz para vocês, a minha nora é a pessoa mais poderosa, né, do mundo, e é por isso, né? Porque ela sempre fala Eu não isso. quero que devolva o meu filho. Tá bom. Mas olha só, antes da gente começar, antes de tu dar o teu testemunho, da gente ir batendo um papo, eu quero só deixar bem claro para quem está aí nos ouvindo, depois a live vai ficar gravada, que esse é um testemunho pessoal. Né? Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma vivência, cada pessoa tem um jeito de ver as coisas, e a gente não está aqui para dizer o que é certo e o que é errado, mas para contar a nossa história. Né? E, na verdade, a tua história, o teu testemunho, que a gente vai começar lá quando tu eras nora, tu com a tua sogra. Conta como é que foi essa experiência, depois a gente chega na atualidade. Né? Tu tem bastante história para contar, e até na chamada dos vídeos eu falei uma frase ali bem forte, né? Então conta aí, conta do teu jeito, bem espontâneo, conta como é que foi. Quem quiser contar quando tu conheceu, né, o Sidney, pode falar, aquilo que tu sentiu no coração, como é que foi tua experiência com a tua sogra. A minha experiência, na realidade, não começou bem, né? Eu tinha 22 anos quando eu casei e a minha sogra tinha 45 anos. Eram duas mulheres, né? Naquela época eu não parecia uma senhora de 45 anos, naquela época. Hoje é uma guria, né? Vocês percebem, é uma guria. Bom, mas o maior mal foi que eu casei e fui morar com minha sogra. O que eu aconselho para todo mundo, não façam isso. Meu marido sustentava a casa na época, ele e o irmão, e nós casamos e fomos morar com ela. Bom, até os quarto, quinto mês, estava tudo muito bem. Mas, de repente, começou a aparecer algumas coisinhas, né? Eu não notava, eu era guria, imagina. Nunca tinha saído da casa de mãe, toda a vida com mãe. Eu devia ser, sei lá, ela fazia comida, eu lavava a louça e arrumava a casa. A gente se dividia, né? Mas ela tinha uma experiência, ela era uma cozinheira maravilhosa, ela era muito caprichosa, verdade seja dita. E começaram a criar, assim, criou-se umas situações meio que quando a gente viu, estourou. Bom, o estouro foi feio. Nós começamos a discutir na tarde, ficou uma história muito ruim, ela dizia o que ela queria, e eu dizia também o que eu queria. Vocês imaginam, eu não acredito em signo, mas tu imagina uma escorpião e outra touro. Entende? Eu não acredito nisso, mas as duas assim, impulsivas. Bom, o que ela fez? O que ela disse? Ela começou, não me lembro como é que iniciou a briga, mas ela começou a dizer coisas e eu respondia na altura. Teve uma hora que ela me chamou de professora DM. Não sei por que tu tem esse anel aí de professora, que é uma me dizia as palavras, e eu dizia para ela, e tu é uma recalcada, porque tu não consegue ter um anel desse. Foi bem nesse nível. Sim. Depois de uma discussão muito feia, nós já estávamos morando juntos umas 7 meses, mais ou menos. Depois dessa briga toda, eu saí, fui até o serviço do meu marido, cheguei lá, abri aquela bocarra, né? Ele ficou apavorado, mas como? O que houve? Ele era muito calmo, ele era tudo de bom, sabe? Esse Sidney nunca foi de briga, nunca foi, sabe? Um cara super controlado. Aí ele disse, tá, nós vamos conversar, vamos ver o que vamos fazer, vamos conversar, quando chegar em casa eu vou... Aí eu disse, eu vou até a casa da minha mãe, te espero lá. E fui, cheguei lá, contei pra mãe, outra aberração. Aí a mãe disse, então pega tudo que é teu e vem para casa. Volta para casa. Bom, para isso, para mim, o céu abriu, né? Abriram as portas todas e eu vou voltar a 1000 para minha casa.
Aí, quando nós voltamos, ele foi me pegar, eu disse pra ele, olha, a mãe disse pra gente vir, que ela já vai desocupar toda uma sala, a casa da minha mãe era muito grande, e vai ser o nosso quarto. Aí ele disse, tudo bem, então, vamos providenciar a mudança. Aí nós chegamos em casa, já estava o outro cunhado lá esperando, ela já tinha também feito a mesma coisa com o filho, já tinha, né? Claro, ele puxou pela mãe. Aí começou, eles quiseram mais ou menos querer discutir, o Sidney puxando pro meu lado. Ah, bom, nessa altura, eu disse para ele que ela tinha me chamado disso, que eu chamei aquilo, e que me tinha me chamado de vagabunda. O que não foi verdade. Ela não disse isso. Aí ele ficou furioso com isso aí. Aí chegou, mãe, tu chamasse ela de minha mulher de vagabunda? Te desse conta. Eu não disse isso. Eu dizia, disse sim. Disse, pode não estar lembrando, mas tu disseste sim. Aí ela, não foi verdade. Bom, mas o pior não foi isso. Outro dia nós fizemos a mudança. Ele providenciou, acho que 1 ou 2 dias, acho que nem sei se chegou 2 dias. Foi feita a mudança, na hora da mudança, ele terminou tudo, ela estava sentada na cozinha, que tinha perto da porta, que ia para o pátio, quietinha, estava ali, sentadinha, e nós fazendo a mudança, tira isso, tira aquilo, sabe? E quando ele se despediu, tá, mãe, eu estou indo embora, tá? Depois eu venho conversar contigo, eu venho aqui te visitar, nós vamos conversar, eu ouvindo tudo. Aí ele disse, tá, vamos. Eu disse, tá, direi, vai indo que eu já vou indo. Acho que ele pensou que eu me despedi dela, né? Sim. O que fez a maldosa? Olha bem, tu que é mãe, quem é mãe? Eu cheguei perto dela, não me despedi. Eu só disse assim, acabaste de perder um filho. E saí pisando forte. E fui embora. Assim, sabe aquela coisa assim, de se carregar, crente que estava abafando, né? Passaram 30 anos ou mais. Aí, claro, fiquei 9 meses, ela não me viu grávida da Cláudia. A Cláudia foi a primeira neta. Ela, delicadamente, ela foi no hospital quando a Cláudia nasceu. Bateu na porta, entrou e disse, Claudinha, eu vim ver a Claudinha. Tudo bem? Ô, dona Marcina, como é que vai? Ela entrou, ficamos numa boa, conversando, tudo delicadamente. Aí foi passando o tempo, e ela ia sempre lá em casa. Sempre para ver a Cláudia, aquela coisa, e eu tratando bem, não se falou mais no assunto. 30 anos depois ou mais, eu me converto, e um dia numa reunião com a nossa discipuladora, reunião de oração, ela me disse, conversaram, não sei que uma menina dali disse, não sei que, então eu tenho que pedir perdão para minha sogra. Quando eu vi aquilo, eu digo, o que está acontecendo? Como assim? Onde é que está isso na Bíblia? O que houve? Aí, o que elas disseram? Aí a minha discipuladora disse, por que tu tem alguma coisa com a sogra? Eu disse, não, mas uma vez eu fiz uma coisa muito feia com ela. Eu disse algumas coisas que, hoje que eu sou mãe, horrível. Aí a minha discipuladora disse, então tu vais resgatar isso. Tu vais pedir perdão e ela tem que dizer que te perdoa. Que tu magoaste, tu marcaste uma pessoa. E de fato, um dia ela chegou lá em casa, porque nós falamos, vamos tomar um café, dona Marcina? Vamos, nós fomos para a cozinha, a conversa vai, tudo uma boa. Esquecemos a briga, não tinha mais briga. Eu digo, dona Marcina, eu quero lhe conversar uma coisa com a senhora. A senhora lembra da nossa briga? Maria Luísa, para com isso, que bobagem, né? Que é isso? Não lembro, não sei de nada. Digo, não, a senhora lembra. E eu quero lhe pedir perdão, porque eu menti e eu fui, assim, grosseiríssima com a senhora, fui maldosa quando eu lhe disse que a senhora estava perdendo o filho. Minha filha, eu já esqueci, não lembra mais. Eu digo, não, a senhora vai dizer que me perdoa. Eu quero entrar no céu. Não, mas essa parte é engraçada porque tu ficou insistindo, né? Tu tem que dizer que me perdoa. Mas, pois é, a minha discipuladora disse, ela tem que dizer que te perdoa. Tem que ser consciente, coisa. Sim. Não vai entrar pro céu? Para aí. Não. E ela pegou e disse, tá, eu te perdoo, Maria Luísa, já esqueci, já passou. De fato. Olha, eu fiquei amiga dela até ela falecer. Eu fazia questão, aos sábados, ela estava numa clínica, né?
ela ficou com Alzheimer. E aos sábados, os filhos tinham mais a tendência, assim, não digo mais moço, mas os dois mais velhos, um deles era meu marido, parece que queriam fugir, não queriam ver a mãe naquele estado, e eu fazia todos os sábados o Sidney, nós dois íamos lá ver a avó, sabe? Mesmo ela sem nos conhecer e tudo. E hoje eu já me deparei assim, ó, lembrando dela e com saudade de algumas coisas. Por exemplo, a pizza que tu gosta tanto que eu faço, ela que me ensinou. Tinha um pedaço aqui em cima, quase que eu mostro. Já foi. Ela que ensinou. Ela era assim, uma dona de casa primorosa, né? E nunca mais tive nenhuma rixa com ela, mas nada, assim, né? Terminou, eu contei pro Sidney toda a verdade, que eu tinha dito, que eu tinha mentido, que ela tinha dito aquilo. E tudo, ele disse, hein? Como é que tu mentiu? E eu ainda acreditei, ainda fui brigar. Eu digo, foi um pecadinho. Entende? Mas, graças a Deus, eu acho que serviu de lição. Sabe essas coisas, né? Porque a gente faz muita besteira. Eu, com 22 anos, uma guria boba, crente que estava abafando. Bobagem, não leva a nada essas coisas, né? Essa foi a minha experiência como nora. Como nora foi aí. Mas aí, antes da gente passar para o outro lado, né? Tu como sogra, tem uma historinha que tu conta que eu acho muito legal e eu queria que tu contasse. Que é aquela historinha que fala que a sogra conta, olha só, minha filha casou, meu filho casou. Tá. Conta. Aliás, mas eu acho assim, Tatiana, existe a sogra do rapaz e a sogra da moça. Tem uma diferença. Tu já viste que quem conta piada de sogra é sempre o rapaz, né? Sempre a piada é com o homem, né? Já notaste? Agora, quando é para criticar, é com a nora. Eu vou te contar. A história que me contaram. Uma vez uma mãe estava falando do genro e da nora. Aí ela contou a história para a amiga, dizendo, a minha filha teve uma sorte com o casamento. O marido dela leva café na cama, ajuda a fazer o almoço, ajuda a cuidar das crianças, faz as compras. Olha que maravilha. Em compensação, o meu filho não teve a mesma sorte, pois é ele que leva o café na cama, é ele que ajuda a fazer o almoço, é ele que ajuda a cuidar das crianças. Quer dizer, a mesma história invertida. Eu acho, particularmente, que o genro, eu não me lembro de uma amiga criticar algum genro. Não lembro. Eu estava pensando, mas eu já vi alguém criticar genro? Não lembro. Agora, a nora, já vi muitas histórias. Sabe? Sempre é da nora. Sempre é com a nora que é o ponto de interrogação. É porque tem aquela questão, a gente não, quando a gente é muito nova, como tu disse, né, lá com 22 anos, a gente não tem noção realmente o que é. E aí deixa eu te confessar uma coisa aqui, publicamente. Quando eu te conheci, eu já vou contar qual foi a primeira coisa que tu me falou, mas tinha uma frase que tu me dizia que eu não gostava de ouvir. Eu ficava bem incomodada. Tu dizia assim, quando tu for mãe, tu vai entender. E o que ela tá pensando, eu entendo, porque a gente sempre acha, quando a gente é muito jovem, que a gente sabe tudo, que a gente entende tudo, e a gente já quer matar no peito, e realmente a gente não sabe de nada, inocente. A vida nos ensina muitas coisas, e hoje eu só posso dizer que tu tem total verdade, né? Tu sabe das coisas, é assim mesmo. Depois que tem os filhos, Tatiana, a gente muda tudo. Tudo fica mera coincidência, a gente não dá bola, vai levando. É diferente. Agora, eu como sogra, deixa eu contar como é que foi que eu te conheci. Agora a história, agora tu é que vai dar o depoimento. Vamos, agora a coisa fica diferente. Para aí, vamos contar então. Antes de tu começar a falar, tu não te esquece que quando chegar aqui no final de semana, pode não ter bolinho, pode não ter pizza. Olha aí, gente, vai falar. Olha aí, o lanchinho da tarde, né? O lanchinho da tarde não vai ter. Propaganda aí do Iguaçu vem fazer. Vamos nos dar aqui, né? Patrocinar as lives desse aqui.
Pois bem, deixa eu contar para vocês que eu entrei para a família, eu tinha 15 anos de idade, era uma menina, né? E nós morávamos já alguns dias e nós tínhamos combinado, final de semana, a gente se vê. E aí ele pega e me diz que, não vou poder te ver, porque faleceu meu tio, eu vou no enterro do tio. Só que eu já tinha aquele pensamento, não, só um pouquinho, a gente tá junto para todas as horas boas e horas ruins. Eu falei para ele, vou contigo no velório. E ficou meio assim, tipo, é mesmo? E eu, claro, imagina, tá, e fomos. Aí foi quando eu conheci o Rafael, que ele foi lá junto para me buscar, a gente foi caminhando, aquela coisa toda, chegou eu lá no cemitério, e eu não conhecia ninguém da família. Foi a primeira vez que eu apareci justamente no velório. E aí, quando eu me aproximei de ti, aí eu te olhei, né, tipo, sogra, né? E aquele temor, aquele frio na barriga, e ao mesmo tempo aquela situação, né? O pessoal caminhando, indo, né, no cortejo, ali seguindo o caixão. Já na primeira curva ali do cemitério, que tinha que subir os 4, né, lances, aí tu olha pra mim e diz assim, tu vê, hoje em dia não dá nem pra morrer, porque o preço do caixão foi R$500, o legista, o médico não vai mais não sei quantos, né, e começou a falar, e eu fiquei maravilhando assim, né, eu só concordava com a cabeça, imagina se não, né. E tu sempre muito espontânea, né? Esse teu jeito, assim, quem conhece sabe a tua sinceridade, o teu jeito de falar as coisas, né? Que é uma figuraça. E então foi assim que eu te conheci, foi a primeira vez que eu vi, depois a gente saiu, foi lá pra tua casa, minha casa, né, da 7 de setembro, falando da tua mãe, 20 de setembro, né? E ali então começou a nossa história. E aí, tu és agora então sogra. Né? Já tinha um genro e agora sogra. E aí, de repente, tu tá do outro lado. E realmente, é uma outra vivência, é um outro jeito de lidar com as coisas. E aí, quer contar como é que é ser sogra? Olha, eu sempre tive assim, um sistema. Eu me tornei, eu acho, aliada. Tu aliada? Porque, afinal de contas, nós somos família, né? E também do meu genro. Meu genro também é um guri tudo de bom, sabe? Ele lembra muito meu marido, aquele jeito calmo, tranquilo, gosta de cozinha. E ele é um doce, sabe? Ele é o meu marido de aluguel. Porque se arrebentou uma coisa aqui em casa, é ele que vem. Eu só digo para ele, Fabiano, ele tem que ir de ferramentas? Ele me diz, eu digo, Fabiano, tu pode ir lá em casa com ferramenta ou sem ferramenta? Ele já perguntou. Ele é um sonho, ele é um doce também. Gosto muito dele, sinceramente. E tu, Tatiana, não é porque estou na tua presença, mas todo mundo que te conhece sabe como é que tu é. Tu é muito afetiva, tu é muito assim, espontânea, tu desarma a gente, porque eu sou assim, eu falo, depois eu penso. Por exemplo, quer ver uma coisa? Eu tenho coisas, por exemplo, que eu vi que tu não gostava, com as crianças, principalmente. Quando eu saía um nome, um palavrão, tu não dizia nada. O Davi que dizia, oi, começava a chamar a atenção. Ele disse que queria que eu fosse pro céu, que eu não podia dizer um palavrão. Mas saía, volta e meia. Eu sabia que tu não gostava, mas tu, delicadamente, tu nunca falaste nada. E tu é muito assim, muito espontânea, muito alegre, muito assim, sabe? Sempre pronta para uma festa, para umas coisas. Então, eu sempre me dei bem contigo. Eu não me lembro, assim, de ter uma coisinha ou outra que nós posso ter dito e na hora, assim, não me dei conta, posso ter te ofendido, mas te juro que não foi de coração. Porque tudo que tu me pedires, pode ter certeza que eu vou fazer dentro do possível. Porque eu não quero receber meu filho de volta. Olha aí, por que eu sou a mulher mais poderosa, mais uma vez. É por isso que eu é poderosa. Sendo revelado. Tudo que queres eu faço. Pode ter certeza. Ai, queridinha, tu é demais. Tu é, e sabe que... Eu não sou. Tati, eu já entrei muito pelo cano com esse meu gênio. Porque eu digo as coisas e depois eu penso. Tá? Aí eu digo, não me enche. Aí daqui a pouco passa um pouco, queridinha, como é que estamos por aí? Aí a pessoa tá bem, agora tu já me xingou, tá tudo, sabe? Mas isso já é meu, não adianta. Eu faço ao natural, não forço, sou eu. Não adianta, é meu jeito.
Mas é legal que quando as pessoas te conhecem e sabem que tu tem esse jeito, as pessoas sabem que isso é muito natural, é muito espontâneo teu. E aí entra uma outra questão que entra, né, no politicamente correto da gente conviver com as pessoas. Porque se as pessoas levam tudo a ponto de faca, levam tudo ao pé da letra, as pessoas se ofendem, as pessoas saem brigando. E quando a gente entende que cada um tem um jeito, a gente vai, né, relevando algumas coisas. Porque não é para a pessoa em si, é o jeito de falar, é o jeito de se expressar. E eu ia falar no final da live, né, mas eu vou contar uma coisa assim, que eu aprendi morando contigo. Só um pouquinho, tem outra coisa. A idade ajuda muito. A idade ajuda. Ela já tá meio, sabe? Parece uma velhinha, dessas coisas, já não se dá conta. Então isso ajuda. Aí eu aproveito, entendeu? E digo tudo como Ai, sapeca! Só que esse teu jeito espontâneo, ele gera muitas coisas engraçadas, né? Tipo assim, lá no início da live eu falei algumas frases tuas. E tem coisas que tu fala que as pessoas pensam, mas as pessoas não falam. Tipo assim, ligação de telefone, né? Tá um tempão lá falando, daqui a pouco já não tem mais assunto. E aí tu é muito natural, tu pega e diz, tá, agora eu não quero mais falar, agora deu. Isso eu digo. Quando fica, a coisa vai repetindo, eu já digo, queridinha, agora chegou, tá? Agora eu tô cansada, já falei tudo que tinha de falar. Amanhã a gente conversa, tchauzinho. As pessoas do começo estranham, ai, que horror, que mal educado. Não nada. Isso aí eu faço. Depois dão risada, depois já estão falando igual. Imagina, ela me desliga, ela me tira do telefone. Eu digo, mas queridinha, não tinha mais nada para te conversar. Eu tinha falado tudo. Isso é meu. Só que essa sinceridade, isso é muito legal, isso é muito bacana. Né? E tem muito a ver com isso que eu ia te falar, de morar junto contigo. Porque daí o que acontece? Deixa eu contar aqui o que eu aprendi morando contigo, e depois eu vou querer que tu também fale, deixe uma mensagem aí, né, no final. Mas o que eu aprendi? Foram 1 ano e meio, né, mais de 1 ano, na verdade, e morar junto é aquela coisa da intimidade, é aquela coisa de tu não ter para onde fugir. Né? É tipo reality show. Chega depois de tantos dias de confinamento, não dá mais. Cada um já começa a mostrar quem é. No nosso caso, a gente nunca fingiu, a gente nunca fez, né, nada. A gente sempre foi muito natural, muito espontâneo. Mas eu aprendi algumas coisas que foi muito bom, muito libertador. Porque só o fato de ter morrido e tu voltar, tu já repensa muitas coisas e a gente já começa a rever muitos conceitos. E aí, de repente, eu me deparo contigo, uma pessoa que é bem diferente da minha criação, né? Até fiz algumas anotações aqui para não me perder, e eu me perdi, mas tudo bem, vamos ser bem sinceros. Mas, tipo assim, o equilíbrio, né, das famílias serem muito diferentes. Por exemplo, a minha mãe, ela é muito apegada às coisas. E ela sempre me ensinou esse apego, esse cuidado, né, de ir acumulando as coisas. E, de repente, tu é totalmente desapegada, tu se desfaz, tu doa tudo. E aí, aquele choque. Aí, daqui a pouco, minha mãe é muito séria, ela é muito tímida, ela é fechada. Eu cresci com isso. Aí, daqui a pouco, eu conheço uma mãe que tem um humor daqueles bem debochado, né, super aberta, comunicativa. E as coisas vão bater naquele choque. E daqui a pouco tu te depara, tu vê que o meu jeito de ser é de uma criação. E o Rodrigo, ele vem de uma outra criação. E a nossa família e os nossos filhos, eles vão ter um pouco disso. E não adianta, é natural do ser humano. E aí acontecem situações que é demais, em que eu fiquei pensando, poxa vida, Deus, que privilégio de poder ter morado com ela e ter conhecido ela bem na intimidade, de ver que ela é isso aí que ela está falando aqui pra gente. Ela fala as coisas sem pensar, não é por mal, não é para ofender, é o jeito dela. Agora, eu tenho que ter maturidade, e todas as outras pessoas, de sempre se colocar no lugar do outro e não levar tudo pro pessoal, achar que tudo é para si. Não, eu chego as pessoas falar, às vezes, tanto é que tu mesmo diz, né? Às vezes tu nem lembra que tu falou, porque foi tão espontâneo que tu pensou e falou. Então, por que as pessoas vão ficar guardando mágoas umas das outras, vão ficar ofendidas, vão ficar tristes? Não. Isso é um equilíbrio. Eu aprendi a ser light. Eu aprendi, queridinha, a viver intensamente, a não me preocupar com o que os outros pensam. Eu aprendi a ser livre.
a viver a liberdade que Cristo nos dá, da graça. A gente não precisa fazer nada para agradar os outros. A gente não precisa, sabe, viver assim no miudinho, né? Até mesmo essa questão com Deus, né? Que tu falou ali, não gosto de palavrão e não sei o quê. Mas isso aí é pessoal, cada um vai fazer o que quer e vai responder por isso. A gente só tem que se respeitar, viver intensamente, aceitar o outro como o outro é e ser muito feliz. E eu te digo, eu vivi 1 ano contigo e eu fui muito feliz. E eu me emociono porque eu sou uma nova pessoa. Por toda a vivência que eu tive desde quando adoeci, por ter convivido contigo, né, na tua intimidade, porque quem é a pessoa que é viúva, mora sozinha, né, tem toda a sua independência e se vive muito bem sozinha. De repente vai lá, recebe mais 4 pessoas, um gato, né, um gato espaçoso, o Digue gordo, né, ocupa espaço, queridão, nosso obeso, lindo. E tu encarou ali, abraçou tudo, né? Nunca te vi, assim, como tu disse, na minha frente tu sempre teve um jeito, né? Tu podia estar exausta, cansada, mas aí na minha frente tu nunca falava nada, né? Por quê? Porque é a convivência, é a gente saber como lidar com o outro. Porque tu sabia que eu era muito sensível, eu podia de repente ficar chateada com alguma coisa, né? Então a gente tem que saber como lidar com as pessoas. E eu sou tua fã, eu te acho demais mesmo, eu sou muito grata a Deus pela tua vida, e quando eu falo isso não é para exagerar, não é para fazer sensacionalismo, né? Quem nos conhece sabe, né, que é muito verdadeiro, é muito real, e eu te amo muito, é minha mãezona mesmo. Eu também te amo muito, Tatiana, e eu fiz tudo que eu fiz, eu com as crianças fiquei 1 ano e meio, né, porque tu ainda estava no hospital e já estavam aqui. Olha, foi tudo por amor. Amor, meus 2 únicos netos, meu filho, né? Eu vi toda aquela situação do Rodrigo passando, o Rodrigo atendia as crianças aqui, corria para o hospital, vinha do hospital. Então, tudo isso aí, eu acho que o amor da vovó, o amor, eu acho que é o que nos leva a tudo isso aí. Sabe? Eu nunca me importei de ter que fazer comida para todo mundo, que tem que fazer isso. Agora ela começa a dizer tudo aquilo que fazia, sabe? Não, tudo. Fazia comida, arrumava a casa, atendia as crianças, lavava as roupas das crianças. Não, nada disso foi peso, não foi mesmo. E se fosse preciso começar tudo de novo, começaria. E com toda boa vontade, sinceramente, não posso dizer isso aqui do tempo que vocês ficaram aqui. Não. Lembro das noites que eu dormia com os 2 guris no quarto aqui, que nós transformamos a sala. As historinhas que a vovó contava para ele. Ele tinha de aparecer na historinha, sempre aparecia um caçador ou um príncipe da vizinho. E ele, vovó, tu já está dormindo? Não, Davi, então eu quero uma historinha. E fica olhando para mim. Todas as noites a mesma coisa. Isso aí dá saudade. Sabe, foi uma convivência maravilhosa com os 2. E foi que eu me lembro que o Davi, quando a gente foi contar pra ele que a gente não ia mais morar contigo, que a gente ia vir aqui pro apartamento, ele ficou assim, como assim? Como que a gente não vai mais morar com a vovó? Né? Ele ficou num sentimento, porque aquilo ali era verdade, era realidade, ele, a titia botando ali amor da titia, né? Então realmente é verdade mesmo, muito, muito legal. Queridinha, tem uma historinha, né? Que o número 6 deitou no chão, e aí quem olha para os 6 de um ângulo, tá vendo o 6, ok, ele é o 6. E se acha dono da razão, né? Mas aí vem a outra pessoa e olha para aquele mesmo 6 do outro ângulo e vê um 9 e se acha dono da razão. E aí ficam aquelas duas, não, mas é um 6, não, mas é um 9, é um 6, é um 9. E aí, que conclusão nós chegamos? Não importa, vamos se respeitar, cada um tem seu ponto de vista, e isso é realmente uma grande lição, e a gente tem que aprender a conviver, tem que aprender a respeitar os outros, cada um tem a sua maneira de ver as coisas. Não tem dúvida. E para te deixar uma mensagem aí, já que a gente está falando sobre relacionamentos, a gente está falando sobre as pessoas que são... né, sogra, nora, quem morou junto, não mora junto, se tem que morar, se não tem. A gente comentou algumas coisas, mas eu gostaria que tu deixasse aí alguma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo, que vai ficar gravado aí na live. Quer dar mais um beijo? Ele quer dar mais um beijinho. Antes da mensagem, ele quer te dar mais um beijo. Ele quer dar um beijo. Dá um beijinho e deixa a vovó falar, tá, amor?
O que eu vou dizer é o seguinte, Tatiana, que na realidade a gente erra, a gente passa a vida inteira errando, tentando arrumar, e assim a gente vai levando, vai indo, vai indo. Claro que com a idade a gente vai aprendendo a baixar um pouco o facho, vamos baixar um pouquinho, a gente se torna mais tolerante. Principalmente quem conhece o Senhor, sabe, né? Tanta coisa, o que Deus passou toda a vida dele, sofrendo, Jesus Cristo sofreu, não agradou todo mundo. A gente não tem como agradar todo mundo, mas a gente tem que procurar viver da melhor maneira possível. E o que nos leva a tolerar as pessoas e viver bem é o amor. Com amor tu vence tudo, não é? Então, a gente tem que saber ainda, olha tudo que nós estamos passando com essa pandemia. Olha quanta coisa, quantas perdas, quantas coisas, né, tem acontecido. A gente tem que aprender a baixar um pouquinho o facho, sabe? Ser mais tolerante, ter mais paciência. Eu acho que isso aí é o caminho. E principalmente o amor. Onde tem o amor, a gente vai para todo lugar. Ô, queridinha, conta o que tu faz todas as noites. Como é que é a tua oração quando tu vai dormir? Ah, tu me desse um susto. Dá, O que tu faz todas as noites? O de que quer dizer? Pegado o chocolate que tu comia escondida? Não, isso já é passado. Olha, na minha oração, eu sempre digo, Senhor, eu tenho duas coisas só para te dizer. Depois que eu leio a Bíblia, aquela coisa toda. Primeiro, eu quero te pedir, quero agradecer, a palavra primeira é agradecimento por tudo que tu me deste, pela minha história de vida, pela minha família, pelos meus netos, pela tudo que tu me deste. A minha casa, Senhor, eu tenho meu ordenado todos os meses. Eu sou independente. Eu estou com 7,5. Não vou dizer que eu fiz 7,6. Eu estou na década de 70. Estou no 70. Tu sabe que Deus foi maravilhoso comigo. Foi mesmo, sabe? A minha vida, tudo. Eu não posso me queixar de nada. Dizer, eu passei uma época. Não me queixo de nada. Sou feliz, tenho meus filhos que são maravilhosos. Eu sou feliz. Sou feliz. Se eu morrer amanhã, vocês podem dizer em cima do caixão, ela foi feliz. Fui mesmo. Isso é uma coisa. E a outra que eu além do agradecimento, eu peço perdão por todos os meus pecados. Aí eu digo, Senhor, o pecado aquele de pensamento, o pecado aquele de atitude, o pecado aquele, a palavrinha aquela que saiu sem querer. Aí eu vou enumerando. Acho que Deus pensa, vai pecar assim. Olha, carinha, lindo. Mas, então, são as duas palavras que eu não deixo de dizer todas as noites. Porque vamos que eu morra durante a noite. Eu estou no paraíso, entende? Então tem que pedir perdão total. Até de olhar para uma pessoa de cara feia. Se eu estou olhando para aquela pessoa de cara feia, aquela pessoa é semelhança de Deus. Como é que eu vou olhar para Deus de cara feia? Aquela pessoa que eu conheço, eu estou olhando de cara feia, como é que eu vou olhar para Deus que eu não conheço, que eu não vi? Não que eu não conheço, mas que eu não vi. Como é que eu vou olhar com amor? São minhas duas regras. Perfeito. Tá, queridinha. E tu vai ver, viu? E tu vai ver. Que eu fiquei, antes de começar aqui, eu tava bem, eu digo, Cláudia, que coisa, Tatiana me põe umas frias, mas foi tão light. É bom, Davi, né? É legal, Davizinho, Oi. Eu sou famosa, meu querido. Mais uma frase. Eu também sou famosa, porque eu tô fazendo isso. Viu? Eu também, ó. Esperto também, pensa rápido. Famoso. Também é famoso, né? Tá na live. Também é famoso. Gente, eu vou fazer diferente hoje. Hoje eu vou finalizar aqui a live com a minha sogra ali. Eu não vou pedir para ela sair, vou pedir para ela ficar ali junto, tá? Mas eu vou pedir para vocês se inscreverem lá no Instagram, né? Porque onde a gente conta um pouco da história do que aconteceu comigo. Tem, inclusive, um vídeo onde a vovó Lulu aparece, que é a receita do brownie fácil e gostoso, que é esse mesmo trio aqui do vídeo, lá no vídeo lá. E pedir para vocês, então, seguirem o Eis-me Aqui. E semana que vem a gente tem uma nova live
também falando de relacionamentos, também falando sobre a vida real, que é já em homenagem ao Dia das Mães. É uma mãe que teve 4 adoções, 4 filhos de adoção tardia. Ela pegou já crianças grandes, né? Geralmente as pessoas quando querem adotar pegam bebês. E ela vai contar como é que foi, como é que é, né, essa família linda que eles têm. Inclusive a família deles já saiu até no jornal da cidade onde eles moram, né? É bem legal o trabalho que eles têm e a família que eles são. Então, né, sem mais delongas, a gente se despede aí de vocês, desejando o melhor, né, que o Senhor tem para cada um. Lembrando que a intimidade com Ele, como a gente falou ali da oração, sempre faz toda a diferença, renova nossas forças, nos ajuda nas convivências, né, nos ajuda nos relacionamentos, e assim a gente consegue ter atitudes de amor com todas as pessoas, né, sejam elas quem for e como elas são e como elas, né, possam estar reagindo com a gente. Manda um beijo pra vó. Queridinha, Deus te abençoe. Agradecemos a todo mundo aí que ficou com a gente. Olha ali, ó. A Vanessa mandou beijo. A Josi tá ali dando oi. Olha, ótima noite para todos. A Pri. É tão legal ver vocês subindo. Tem mais alguém ainda aí com a gente? Vai dando oi pra gente. Aí, a Inês, pastora. Ai, que saudade. A prima Débora, gente lá da Bahia. Oi, Débora. Olha ali, o homem mais lindo do mundo, bonito. Olha ali a Inês Vieira, pretinha. Ó, Preta, queremos um curso para sogras. Tia Irene! Olha ali, gente, que legal. Beijo, Alice. Oi, mana. A Glá. Que legal, gente. Olha ali a Priscila, a mana, a titia. Olha quanta gente aí com a gente. Que legal, coisa boa, né? É muito gostoso. Gente, obrigada mesmo. Olha a Bia do Ex-Me Aqui, aluna da Emaim. Muito show. Obrigada, gente, por ter ficado com a gente até o final. Mais uma vez, obrigada. Te amo todinha. Eu agradeço. Até domingo com lanchinho da tarde, com café. Tá bom, obrigada. Beijo, bom soninho. Beijo, Tchau. beijo. Tchau. Não.